As pessoas que têm vindo aqui, esse nosso podcast completou um ano agora em março, né? Parabéns, um ano agora ótimo. em março, tivemos um ano, né? Que começou lá na rádio, né? Toda uma história que começou fazendo na rádio com outro pastor amigo nosso, pastor Jean. Inclusive, o pastor Jean teve no aniversário de um ano de podcast, que nós honramos ele, né? Com esse convite, está sempre ligado conosco, o pastor Jean. E completou um ano em março. E hoje, aprove Deus, o Senhor está conosco aqui. Amém. Nós estamos muito gratos, queremos extrair do Senhor aquelas experiências, né? Aquela graça, aquela unção que o Senhor carrega, que o Senhor fique à vontade para deliberar. Amém. Esta manhã aqui, que Deus possa usar o Senhor como canal de bênção. Amém. Que nós possamos compartilhar experiências. Verdade. E glorificar o nome do Senhor. Sim. Como a gente sempre começa aqui, quando a gente traz uma pessoa que ainda não veio no nosso podcast, principalmente uma pessoa com uma longa estrada, com uma longa caminhada, que nem é o seu caso, né? Eu gostaria, primeiramente, de apresentar, eu sempre apresento o nosso convidado, para quem não conhece, quem sabe você, antes de eu formalizar a primeira pergunta, quem está conosco nesta manhã aqui, para você que não conhece, é o pastor Rubem Rafael Schmidt. O pastor Rubem Rafael Schmidt, ele é o presidente da igreja Missão da Última Hora, igreja evangélica pentecostal, Missão da Última Hora, né? Juntamente com o vice-presidente, o pastor Jair, então toda a diretoria, o pastor Maico. Hoje ele está representando o ministério da Missão da Última Hora, e ele é esposo da missionária Rosane Schmidt, Deus abençoe, né? Acredito que deve estar online. Já mandei um link para ela. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu estive lá, me receberam muito bem. Esse casal é muito de Deus, irmãos, muito de Deus. Quanto maior a honra, mais a simplicidade. E a gente vê isso nas atitudes simples do pastor, da missionária, né? Os seus filhos, eu não anotei todos os nomes, mas são 3, né, pastor? Eu tenho o Samuel, que é o mais velho, né? Uhum. Schmidt. Aí tem... Meu filho está com 36 anos, mais velho. Né? Uau! Aí o Gisel fez 30, né? Que é o segundo, né? E eu tenho o meu nenê com 28, né? Que é o Abner. É o Abner. Meu nenezinho? É o meu nenê com 28. É o maior deles, né? Glória a Deus. Deus abençoe, então. 3 filhos e 4 netos. Né? Eita, agora a família está grande, pastor. Está crescendo, né? Aleluia. Que maravilha. Então, fica externado, então, né? Esse agradecimento por vocês fazerem parte da família do pastor, todos os filhos que foram aqui citados, as noras, as esposas dos filhos, lá, os netos, todos alcançados, enfim. Toda a família é missão da última hora. Em nome de Jesus, está alcançada através do pastor Rubem Rafael Schmidt. Nós vamos, nesta manhã, conhecer um pouco, nesse período que nós vamos estar aqui, da história. Vamos começando a conhecer um pouco da história do pastor Rubem Rafael Schmidt. Eu posso chamar de pastor Rafael, né? Pastor Rafael Schmidt. A gente acostuma, o pessoal que conhece, o senhor já sabe que é o pastor Rafael. Vamos ficar com o pastor Rafael para ficar mais fácil. E eu gostaria que o senhor falasse para nós aí, esses 37 anos de missão da última hora. O senhor pode começar falando também da sua chamada, como é que começou, esse coração ardeu, inflamou, e hoje a missão da última hora é o que é. Hoje Deus tem levantado esse ministério, Deus tem honrado a sua vida, o seu ministério. Hoje o Senhor tem esse ministério consolidado. Como é que começou essa história, pastor? Olha, irmão Júlio, são 37 anos, né, de história já, de missão. E a gente tem visto ao longo desses anos somente a graça, a misericórdia de Deus, né, para nos sustentar em meio a tantas batalhas, né. Quem está em frente de obra sabe o que é isso, né? Cada um nas suas proporções, né? A Missão da Última Hora nasceu em 1988, lá nos anos 80, então. Eu tinha 4 anos. Você é um menino, né? Agora eu tenho a idade já. Então, nasceu em Novo Hamburgo, Missão da Última Hora. Nós não nascemos de uma rebelião, né? Nós pertencíamos, na época, à Igreja O Brasil para Cristo, de Novo Hamburgo, né? E um grupo de 14 pessoas, então, sai do Brasil para Cristo, em 1988, e a gente começa a se reunir em oração, né? Lembro que a gente, na época, meu sogro tinha uma loja, né? Uma loja de confecções, e a gente, então, se reunia na loja, a gente fazia ali um culto de oração, depois fomos para a garagem, e da garagem acabamos pegando uma peça lá, que era um depósito, que foi limpo, e a gente ficou ali um ano, literalmente uma igreja de fundo de quintal. Uau! Né? Tinha que entrar pela garagem,
e aí entrava nos fundos do depósito, lá estava aquele grupo de 14 pessoas reunidos ali, e ali ficamos um ano, né? Saímos com a bênção, comunicamos o pastor, nos retiramos, nunca fizemos ativismo religioso para tirar alguém de uma denominação, Amém. né? Eu sempre, agora há poucos dias eu estava ministrando para uma palestra para homens, e eu estava dizendo que você nunca deve amaldiçoar o lugar que você saiu. E é interessante que quando Deus ele chamou Moisés e as pragas que foram liberadas sobre o Egito, se você perceber, as pragas que atingiram a terra do Egito, Deus não permitiu que Moisés profetizasse. Quem liberou as pragas sobre a terra do Egito foi Arão. Por quê? Porque o Egito acolheu Moisés. O Egito deu casa, deu estudo, vestiu, alimentou, deu faculdade. Então, às vezes, as pessoas elas saem de um lugar que construiu elas, que investiu, e depois saem amaldiçoando. Isso em todos os contextos. As pessoas às vezes saem de uma empresa que profissionalizou, que deu curso, que preparou. Aí, daqui a pouco, você sai, põe na justiça, amaldiçoa, sai de uma denominação, falando mal do presidente, mal da convenção, mal do pastor. Então, se não deu mais para trabalhar junto, sai pela porta. Dá um beijo no rosto, pega uma carta, se não tem carta, sai sem carta. Não amaldiçoa, não sai de casa em casa, não promova rebelião. Eu tenho dito assim, a gente ao longo desses anos tem recebido inúmeras igrejas e congregações que vêm de outras denominações, e uma das primeiras coisas que eu avalio na hora de receber é se esse movimento se caracteriza uma rebelião. Sim. Se caracterizou uma rebelião, eu já ponho restrições, né? Saiu de lá querendo trazer as coisas de lá. De quem são essas cadeiras? De quem é esse som? Entendeu? Não aceito também. Então, a gente sempre tem todo esse cuidado de não entrar em rebelião. Então, nós saímos sem rebelião, saímos pela porta, saímos abençoados. Até depois de muitos anos, eu já levei várias caravanas para Israel, né? E numa dessas caravanas, me pediu para incluir uma pessoa, um pastor na minha caravana, né? Que era de Porto Alegre. E aí eu disse, não tem problema nenhum. Imagina, a gente leva gente do Brasil todo, né? E aí, quando chegou a lista e veio o nome desse pastor, que não era do meu grupo, né, mas foi incluído, olhei o nome, pastor Ivan Nunes. Gente, esse Ivan Nunes aqui é o presidente da Igreja do Brasil para Cristo. Nossa. Entendeu? Aí, no avião, a gente sentou um do lado do outro e ele me disse, olha, pastor, quando vocês saíram lá em 88, eu não entendi. E não aceitei a saída de vocês, né? Mas se vocês tivessem ficado na nossa igreja, seriam mais um membro, mais alguns membros na nossa igreja. E Deus permitiu que vocês saíssem pela porta. Sim. E hoje o ministério, graças a Deus, cresceu, se expandiu, Consolidou, né? se foi para muitos lugares, ganhando muitas almas. Então a gente entende que é assim. Nem sempre dá para a gente caminhar juntos, né?